discipulou Policarpo, que por sua vez discipulou Inácio, que por sua vez discipulou outros apóstolos, outros pregadores, melhor dizendo, outros bispos, agora sim, outros presbíteros ou outros anciãos, como do hebraico, até a palavra chegar em nós. Aqui no Brasil espalharam uma notícia, por sinal, muito errônea, de que o evangelho começou no ano 325 com Constantino. Quando Constantino, ele, na sua batalha contra Maxêncio, ele teve uma revelação do P e do X, ou seja, do Pi e do Si, da onde forma a palavra Cristo. Mas não é verdade, porque a igreja de Cristo, ela foi fundada na revelação da pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus disse assim: o que vocês pensam a respeito da minha pessoa? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, não existe revelação de Jesus Cristo, não existe revelação de Deus para quem não reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Porém, isto que era obscuro, isto que não era revelado em todo o percurso de Gênesis a Malaquias, no que o Brasil chama de Antigo Testamento, e eu chamo de Antigos Escritos, pois Gênesis é antes do Antigo Testamento, que é antes da lei, 430 anos da lei, já falava a respeito das origens de Cristo. Então, quando o Eusébio de Cesareia vai falar, ele dá uma origem de Cristo. Ele está dizendo: olha, nós não cremos num Cristo. Para quem não sabe, eu estou falando de um presbítero da igreja de Cesareia, para os irmãos poderem saber quem que é Eusébio. Ele diz: nós acreditamos num Cristo que não nasceu em qualquer lugar, que não é um Cristo que apareceu em qualquer lugar e que não tem origem. Isso me cativou. Ele tratar a origem de Cristo com carinho. Tanto é que ele fala a respeito de um dos últimos bispos, ou de um dos últimos presbíteros da igreja de Jerusalém, que foi Simeão. Este Simeão foi neto de Cleófas, aquele discípulo que Jesus apareceu para ele lá no caminho de Emaús, ou seja, o tio de Jesus. Então, o tio de Jesus teve um neto chamado Simeão, que se tornou presbítero da igreja de Jerusalém, e Eusébio tratava os parentes de Jesus Cristo na carne com muito esmero. Tanto que ele fala a respeito da tia, ele fala a respeito do tio Cleófas, ele fala de Maria, ele fala a respeito dos irmãos de Jesus, tanto do José, como do Judas, como do Simeão. Ele fala do Simão, ele fala a respeito do Tiago, ele fala da epístola do apóstolo, irmão do Senhor Jesus, e tratando com carinho para dar origem ao seu Cristo, ao nosso Salvador. Mas, irmãos, além da história do maior historiador da história eclesiástica, que é Eusébio, o presbítero Eusébio de Cesareia, nós temos subsídio da história do maior arsenal de história dos hebreus do mundo, que é Flávio Joséfo, filho de um dos sacerdotes de Jerusalém. Também fala a respeito de Jesus. Mas para não ficar só na história, irmãos, que deixou marcada a geografia do mundo, transformando Jerusalém no lugar mais visitado do mundo e a sepultura mais visitada do mundo. Sabe o que me chama a atenção e me faz sentir privilégio em saber essas coisas, e me faz cada vez mais ter desejo de narrá-las com mais propriedade? É saber o seguinte, que lá na Índia está a sepultura de Siddhartha Gautama, visitado pelo mundo budista. Porém, lá está escrito assim: aqui jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama. Você vai lá em Meca, está lá: aqui jaz os restos mortais de Maomé.
muito reverenciado, muito respeitado, pelo menos em 52 países do mundo árabe. Mas lá em Jerusalém tem uma sepultura que está, escuta, entre o mundo árabe. 82% de Jerusalém é árabe. 18% de Jerusalém é judia. Israel, em um curto perímetro de aproximadamente uns 450, por alguns lugares até mesmo 30 quilômetros de largura. Israel tem um local entre o catolicismo romano da Via Ápia, o catolicismo romano da Igreja da Natividade, o catolicismo romano da Igreja Católica do Horto. Lá, no meio do catolicismo, no meio do islamismo, no meio do judaísmo, escuta essa, no meio de um país judeu, aonde não respeita Jesus Cristo como tal, Messias, não respeita Yeshua como Mashiach. Em Israel, um país que não entende das profecias, nós temos uma sepultura, aonde alguém diz ser a sepultura de Jesus, e o mundo confessa e o mundo diz: aqui não está seu corpo, porque ele já ressuscitou. O mundo não crê, o mundo não viu, o mundo não sabe, mas ninguém consegue provar que o nosso Messias, que o nosso Jesus está morto. Sabe por quê, meus irmãos? Ele está vivo, para a glória de Deus. Nosso Cristo é vivo. Bastava nessa noite. Meu Deus, aleluia. Bastava. Mas escute, você pensa que tudo começou numa manjedoura de Belém? Não, Belém começou a profecia, aonde diz: tu, Belém, das menores, de ti sairá o rei. Aleluia. Você pensa que começou lá na manjedoura, quando nasceu um menininho? Não. Isaías 7,14 diz: a virgem tem que ficar grávida, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mateus 1,23 diz: e Maria deu à luz ao seu primogênito, estando desposada de José. A profecia se cumpriu integralmente na pessoa de Cristo Jesus. Mas foi aí que começou a origem do nosso mestre? Também não. Apocalipse diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aonde nós encontramos um cordeiro morto? Escute, vamos ver o que Apocalipse está chamando de fundação do mundo. Está chamando de presciência? Está chamando de beneplácito? Está chamando de projeto divino? Vamos ver o que as Escrituras dizem. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva saiu do período que nós chamamos de período Kairos, eles tinham filhos dentro do jardim, eles tinham famílias dentro do jardim, porém era um povo puro, era um povo santo. O período era chamado período tempo divino, chamado de período do tempo Kairos, por causa do fruto da árvore da vida e da sua presença. Uma vez que eles comiam do fruto, eles viviam eternamente. Uma vez que houve a queda, que eles tiveram que sair do jardim, eles perdem a presença da árvore da vida. Então eles não podem mais ficar no jardim, porque eles desobedecem a Deus. A origem do pecado, Romanos nos dá, dizendo: o pecado foi gerado da seguinte forma: tendo a concupiscência gerado o pecado, o apóstolo João define: a concupiscência gerou o pecado, e o pecado consequentemente deu à luz a morte. Então aí nós temos a origem da morte, como ela chegou ao mundo, como ela veio. E o pecado, a concupiscência gerou o pecado. Embora isso tivesse nascido no trono do coração de Lúcifer, nós temos bem detalhadamente a origem do pecado.
Uma vez que o Papai do Céu diz para eles comer de todas as árvores do jardim, principalmente da árvore da vida, era para eles comer, usavam a folhinha da árvore para fazer um chazinho, para dar saúde, eles inventaram de comer do fruto da árvore da morte. A única árvore que o Papai do Céu falou, não comam, porque senão vocês vão conhecer a morte, e no dia que vocês comerem a árvore da morte, vocês vão morrer. Mas, enganados, a Bíblia Sagrada diz que Eva vai e resolve provar do fruto da morte. Provou e disse para Adão, viu Adão, eu não morri. Que interessante, né? Não morreu. Só que a Eva, né? Cá conosco, viu, irmãos? Cá conosco. Bestialidade, né, Railan? Não é simplicidade. Entendeu? Muitas das vezes a pessoa está com um ato de tolice, achando que é simplicidade. Não comi, não morri. Come também, Adão. Boa que só. Papai do Céu disse, não como, porque no dia que vocês comerem, você vai morrer. Mas o Papai do Céu está falando no dia Kairos. E eles estavam pensando que era comer e cair no chão, não é? Mas o que é um dia para Deus Kairos? Equivale aos 930 anos do Adão, cerca de 1000 anos. Adão viveu 930 anos e tombou, ou seja, dentro do período Kairos que Deus determinou, o Adão morreu. Adão não completou um dia da eternidade divina. Adão não conseguiu chegar a um dia do período Kairos. E a profecia, a palavra se cumpriu integralmente na vida dele e da pobre Eva. Visto que eles tinham sido amaldiçoados por causa do pecado, o Papai do Céu precisa fazer o quê? Precisa tirar eles de perto da árvore. Porque se eles comem da árvore da vida amaldiçoada, eles estão eternamente malditos. Ou seja, a esperança acabou. O que o Papai do Céu faz? Agora, eles viram que estava com o corpo de fora, eles viram que estavam pelados. Imagina, hein, irmãos, que diferença, né? Casal, tinha filhos, tinha família e não percebia malícia. Comeram daquilo que Deus falou que não era para comer e ele já olhou para ela de forma diferente. Ela já olhou para ele de forma diferente. Papai do Céu agora afasta eles da árvore da vida. Eles vão lá, colhe galhos de figueira e coloca aqui e coloca aqui. Papai do Céu chega lá, está lá eles com galho, tampando as vergonhas. Papai do Céu olha e diz assim, quem foi que mostrou para vocês que vocês estão nus? Presta atenção, irmãs. Presta atenção, irmãos. Quem foi que mostrou para você?